Boa noite a todos. Com alegria que estamos aqui, começando esse bate-papo de hoje, falando um pouco sobre reencarnação. O som está chegando legal. Por favor, se puderem mandar um aviso se está ok o som, tá? Pronto. Estamos à disposição para quaisquer perguntas para essa quarta-feira. Tentaremos esse bate-papo ajudar a elucidar algumas dúvidas que possam ter. Hoje com a Daniele, o Rodrigo, que estão dividindo esse momento com muita alegria que nós estamos aqui dividindo essa mesa. Então vamos para começar o nosso bate-papo. Fechar os nossos olhos, respirar muito calmamente e agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, trazendo para cada um de nós as palavras de amor, os ensinamentos, que possamos colocá-los em prática, não ficar na teoria apenas. Assim, nós estaremos colocando a nossa vida, evoluindo num caminho. Agradecemos nossos amigos espirituais que aqui se encontram, nos iluminando, ou simplesmente também aqui aprendendo. Peço aos nossos amigos espirituais que eles nos iluminem, nos tragam as palavras corretas, da maneira correta, para que possamos fazer uma aula gostosa, tranquila e com muito conteúdo. Que assim seja. Pessoal, nós vamos hoje falar de reencarnação. Mas para isso, nós vamos começar lendo um trecho do capítulo 4, o item 5, onde fala do encontro de Nicodemos com Jesus. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhes respondeu: em verdade eu vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhes disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade eu vos digo, se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra aonde quer, e ouvi sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus disse: que sois mestres em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos,
e que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 3, de 1 a 12. Pessoal, muito legal a gente pensar, né? Que quem foi procurar Jesus foi um senador judeu, sábio nas leis da terra, materialistas, e procura Jesus. E vai procurar à noite. Por que à noite? Qual é o sentido de procurar à noite? Ele vai procurar à noite mostrando que é o lugar de trevas que ele se encontra. Então, olha a simbologia do Evangelho, de que o senador se encontra nas trevas e vai procurar Jesus. Muito que bem, mas aí ele vai perguntar e começa assim: mestre, ou seja, o senador, que era um doutor da lei material, respeita o doutor espiritual que é Jesus. Muito legal pensar que quando o senador, quando Nicodemos chama de mestre, e ele reverencia Jesus, sabendo da força de Jesus, por outro lado, Nicodemos foi acolhido por Jesus com muito amor e de braços abertos. Se Jesus já barrasse esse senador, a conversa não ia dar continuidade. E aí Jesus vem falar que precisa nascer de novo. E o senador, em toda a sabedoria dele, como nascer de novo? Vou nascer de novo velho? Voltar para a barriga da minha mãe. Voltar para a barriga da minha... Como eu vou voltar? E logo de casa Jesus já fala: vai ter que nascer de novo para entrar no reino de Deus. Você vai ter que nascer de espírito, de transformação. E aí nós começamos o primeiro caminho que vem desse bate-papo. Esse nascer de novo em uma só vida. Esse nascer de novo, nós vamos ficar falando em reencarnação ou ressurreição? Vamos ficar discutindo esse ponto? E aí nós vamos entender um pouco. Lembrando só que lá atrás, a maioria dos judeus já entendiam como ressurreição, como reencarnação, desculpa, como reencarnação. Somente os saduceus, que eles acreditavam que existia somente a vida. Nascia e morria, pronto. Todos os outros acreditavam numa volta. Aí vem a história do nome. Por isso que nós vamos tomar cuidado um pouco no nome, entre ressurreição e reencarnação, ou cuidado em discutir. Eu acho muito bacana o Evangelho trazer essa passagem, porque nos dá, para nós espíritas, ainda mais certeza da nossa fé. A reencarnação, né, a pluralidade das existências, é um dos pilares básicos do Espiritismo. Só que, da mesma forma que nós espíritas interpretamos essa passagem de uma forma que nós precisamos reencarnar, quem não acredita na reencarnação interpreta a mesma fala com a ideia de que você precisa renascer da água e você precisa ser batizado, né? Então, toda vez que a gente vai se referir, ou toda não, mas a maioria das vezes que a gente vai se referir a esse termo usando essa passagem, né? Então, a gente acaba
caindo numa discussão. Então, tem aquelas pessoas que acreditam na reencarnação, as pessoas que não acreditam na reencarnação, e aí acaba virando uma briga de ego, porque no final das contas, um não vai convencer o outro de que tá, né, de que não, a pessoa não acredita em reencarnação, acha que esse renascer das águas é um batismo, e eu falo, não, isso é uma simbologia, né, e o outro, então eu não consigo convencê-lo e ele não consegue me convencer e fica esse foco, essa discussão que é pouco proveitosa e que na verdade é uma batalha de egos. E tem um livro que foi um livro escrito por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, se chama Pão Nosso. E no Pão Nosso, na lição número 98, Emmanuel retoma Paulo, dizendo assim, que nós não devemos contender, nós não devemos entrar em discussão, porque a maioria das vezes que as pessoas vão tentar entrar em discussão, o objetivo dessa discussão não é nobre, nem da nossa parte, nem da outra parte. E perde o foco. Perde o foco. Então, eu acho mais interessante, né, porque a gente levar o estudo da reencarnação como reconhecimento de algo que é natural. Deus é o criador de todas as coisas. Deus criou tudo. O céu, a terra, criou tudo. Se existisse alguma coisa que estivesse sobrenatural, seria alguma coisa que estaria sobre Deus. E nada está sobre Deus. Então, assim como os pássaros voam, assim como o sol nasce no leste e se põe no oeste, independente do homem, com a sua ciência limitada, conseguir comprovar, o pássaro voava. O pássaro nunca esperou o homem comprovar como ele voava para poder voar. O sol nunca deixou de nascer porque o homem não entendia como ele nascia. Porque isso é uma obra natural. E na ciência, tudo é verdade até que alguém prove o contrário. Porque o mundo que nós vivenciamos é uma ilusão dos nossos sentidos. E a nossa ciência trabalha com que ela pode empiricamente comprovar. Então, nós enxergamos do vermelho ao violeta, mas nós já sabemos que existem raios que estão abaixo do vermelho, e é por isso que tem câmera que enxerga no escuro, e nós usamos protetor solar contra os raios ultravioleta A e ultravioleta B. Então, existem, né? Existem. Você não vê. É isso aí. Então, assim, não é porque o homem não conseguia entender que existia infravermelho e ultravioleta que deixava de existir os raios infravermelho e ultravioleta. E só para ficar claro o que eu estou tentando dizer, quando a gente vê um arco-íris, a primeira faixa de baixo é o vermelho e a última de cima é o violeta. Então, nosso olho consegue só enxergar essa faixa, né, esse espectro de luz. Então, a reencarnação, ela é natural. Ela já acontece, sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, independente da nossa discussão. Então, a gente não precisa estragar o churrasco do sábado, não precisa estragar o almoço do domingo, não precisa brigar com o colega de trabalho tentando convencê-lo de que a reencarnação existe, de que ele precisa acreditar, porque acreditar na pluralidade das existências é um processo. Vale dizer, né, voltando ali para a lição, que esse termo, reencarnação, né, a pré-existência da alma, não foi uma criação do Espiritismo, como diz essa lição, né? A crença na pré-existência da alma já vem muito antigamente. Então, filósofos indianos, egípcios, Pitágoras, Sócrates, todos já acreditavam que existia, né, a pré-existência da alma, a alma já existia antes do corpo, e o Espiritismo ele só vem, né, determinar esse nome, que é a reencarnação, que é tornar a carne, voltar à carne, né, esse termo,
mas de uma coisa que já vem sido falada muito, muito tempo antes, como a metempsicose, né? Também que, apesar de ser a transmigração, né, do homem para os animais, já acreditava nessa existência, apesar, né, da doutrina espírita não acreditar na metempsicose, mas já pré-estabelecer que existia. Então, eles sabiam que existia, mas eles não sabiam explicar como isso era possível, que é como o Nicodemo vai lá perguntar para Jesus, né? Então, eles já têm essa ideia dentro deles, mas eles não sabem explicar como isso é possível. O que você falou, Daniela, é legal pensar, você falou assim, né? Reencarnar, tornar a carne novamente. Quando a gente fala em ressurreição, será que nós não estamos falando de ressurgir? Ressurreição vem de ressurgir. É a mesma linha. Ressurgir. Reencarnar é a mesma linha, por isso não precisa de discussão. E nós, e outro ponto muito legal que você falou, que vem lá de trás. Platão criou a teoria da reminiscência. O que é a teoria da reminiscência? Né? Que o nosso conhecer é apenas um recordar. A ocasião para isso é o encontro das coisas desse mundo, o qual desperta na alma a recordação das ideias e lembranças. Ou seja, lá atrás, antes de Cristo, ele já veio falar assim: olha, vocês estão aqui lembrando do que vocês passaram. Lembrando. Vocês não vieram falar à toa assim: nossa, dá a impressão que eu já passei por isso. Platão, nessa teoria, vem mostrar: ok, você relembra das coisas que você viveu. Porque se a gente não trouxesse o progresso, né, essa lembrança que é o nosso progresso, nosso caminhar, a gente ia ter que sempre estar começando do zero, né? Sim. E assim, apesar da ciência ainda não explicar, não comprovar a existência da reencarnação, porque a ciência ela foca os efeitos, né? E o espiritismo ele vem estudar as causas, motivos, né? Que é o que a gente está aqui discutindo hoje. Então, só para a gente continuar avançando um pouco mais na nossa discussão, no nosso debate, no nosso debate. Na nossa conversa, enfim, mas assim, Kardec, então, eu acho muito importante a gente deixar claro, como já foi, acho que muito bem dito, pelo Eduardo e pela Dani, que o Espiritismo não inventou a reencarnação, né? Eu acho que eu falei, mas não falei isso. A reencarnação é natural, ela é uma criação de Deus para fazer com que a gente avance. Ótimo. Kardec perguntou para os espíritos qual era nosso maior exemplo. E os espíritos respondem que nosso maior exemplo foi Jesus. E aí Kardec fala, tá, mas se Jesus ensinou tudo e ele é o nosso maior exemplo, por que precisa do Espiritismo? O que o Espiritismo tem a nos ensinar? E os Espíritos respondem que na época que Jesus veio para cá, ele usou muitas vezes de palavras alegóricas, de parábolas, de coisas que atendiam a demanda daquela sociedade. Mas essa obra, foi muito manipulada e foi muito interpretada com interesses escuros, muitas vezes. Então, o Espiritismo vem para trazer para a gente a interpretação correta do que Jesus quis dizer naquele momento, que ele não podia falar abertamente, porque aquele povo, naquela época, não tinha entendimento suficiente. Kardec também pergunta para os espíritos aonde estão escritas as leis de Deus. E os espíritos respondem que as leis de Deus estão escritas na consciência de cada um. E uma das leis de Deus é a lei de adoração, é reconhecer a divindade. Então, em todos os povos, em todas as épocas, os seres humanos reconheceram a divindade.
Mas esse sentimento evolui com a criatura, né? Então, as pessoas não pensam e não conseguem ter o entendimento desse sentimento de forma igual. E é por isso que existem diversas ferramentas. Então, se a religiosidade é o sentimento que faz que o homem procure a divindade, a ferramenta que ele utiliza é a religião. Então, é por isso que é tão importante que haja essa diversidade para atender os diferentes tipos de seres que habitam o nosso planeta. E aí, só para passar a palavra, então a gente cai em 3 teorias básicas, que são, a primeira delas, o materialismo, aquele que acredita que a vida começa no momento que a gente sai do ventre da mãe, ou um pouco antes, né, no momento da fecundação, da concepção, e termina na morte, certo? Existe o que eu chamo de meio termo, que são aquelas correntes que acreditam que nós iniciamos no momento da concepção, e a partir deste momento a gente continua existindo para sempre. Então, mesmo as religiões que não acreditam na reencarnação, elas acreditam na imortalidade da alma. Porque se eu vou para o céu ou para o inferno, para eu ir para o céu ou para ir para o inferno, eu preciso estar vivo. Então, de alguma forma, que não materialmente, porque o corpo fica lá enterrado, cremado, esse ser vai para algum lugar. Então, ele está no meio termo entre o materialismo e as religiões que são espiritualistas, que acreditam, essa é a grande diferença, na pré-existência da alma. Então, a alma pré-existe a essa vida presente. E ela vai continuar existindo depois do fim dessa vida presente. Essa é a ideia. Então, é necessário, e é por isso que a gente precisa respeitar o pensamento das outras pessoas, e Paulo convidou a gente a não discutir com o outro, porque o outro tem uma outra capacidade de entendimento. E se todo mundo tivesse que pensar igual, não existiria essa diversidade tão bonita, né, que existe para poder atender as diferentes linhas de pensamento. Se quiser. Nessa linha é legal você falou de não discutir e entender que o conhecimento vai fazendo nós termos cada vez mais dúvidas e passar dessa fase do materialista para o meio termo, para o espiritualista. É um caminho a seguir, né? Agora, tudo certo. Conforme o espírito vai evoluindo, ele vai dotando cada vez mais de ferramentas para cada vez mais ele entender mais profundamente os ensinamentos de Jesus. Por isso que cada um que vai ler esses ensinamentos vai entender de acordo com o grau de entendimento, o grau de evolução que está. Então, conforme o espírito vai se depurando e evoluindo, ele vai entendendo cada vez mais profundamente aquelas questões. E essa é a função da reencarnação. De volta, vai aprendendo. Mas volta quantas vezes? Quantas precisar? E quanto tempo reencarna? Quanto tempo para reencarnar? Existem pessoas que falam que, olha, existem casos que levam pouco, 1, 2 anos, e outros centenas de anos. Quem pode levar pouco tempo? Isso é legal pensar. Aqueles espíritos que vêm, que não vão ter aquele número grande de provas e expiações, porque eles vêm muito crus ainda. São as primeiras encarnações deles. Eles podem ter encarnações mais rápidas, reencarnações mais rápidas. Então, isso é legal. E a gente vai, conforme a gente vai estudando e vai, né, vivenciando as situações, vão aparecendo questionamentos, né? E esses questionamentos que vão fazer a gente cada vez acreditar mais na reencarnação, né? Por conta dessas leis aí que o Rodrigo falou.
posso dar um exemplo para tentar deixar? Gostaria de convidar, então, todo mundo a fazer uma reflexão, certo? Suponhamos todos nós que a nossa vida começasse no momento que nós acordamos hoje, no momento que nós abrimos os nossos olhos, começou a nossa vida. E ela fosse durar até o momento que nós adormecêssemos. Então, ela vai durar um dia. Nós temos um dia para aprender intelectualmente e moralmente tudo o que é possível de ser aprendido em um dia. É assim que a gente pode fazer, analogamente, comparando com a teoria materialista. Você tem uma oportunidade que começa e termina dentro dessa existência. Nós temos um outro grupo que acredita, então, que a nossa existência começou no momento que nós acordamos hoje. E nós temos o dia de hoje para aprender tudo que é possível ser aprendido intelectualmente e moralmente, e nós vamos adormecer no final do dia, vamos acordar em algum lugar e experimentar uma pena ou um gozo eterno. Por conta de um dia, a gente vai experimentar, ou vai para um lugar muito bom, um lugar muito ruim. Esse é o meio termo. Esse é o meio termo. O pessoal que acredita na imortalidade da alma, mas não acredita na pré-existência da alma. E existe, então, uma outra analogia que é possível de se fazer, sendo o momento que a gente acorda até o momento que nós vamos dormir, uma existência. E a partir do momento que a gente vai dormir, quando a gente sonha, nós voltamos para a pátria espiritual para recarregar as baterias, porque amanhã eu tenho uma nova oportunidade. Você falou um negócio legal aqui para a gente pensar. Quando a gente desencarna e está no plano espiritual, nós vamos continuar trabalhando, estudando e aprendendo. Para quê? Para a gente poder enxergar e falar assim, ok, eu quero voltar com o que eu aprendi, tentar colocar em prática. É lógico que nós vamos falar como colocar, mas nós vamos tentar. Para que a gente possa evoluir. Ou seja, achar que nós estamos aqui estudando numa casa espírita e vai ser só isso? Não, nós vamos continuar estudando. Nós vamos continuar no plano espiritual aprendendo. Para a gente poder fazer o nosso processo encarnatório. Mas a pergunta eu não sei, mas tem uma pergunta dos espíritos. Todos devem reencarnar? Sim, todos. Todos vão reencarnar. Então, olha só como é muito mais racionalmente palatável a gente, no outro dia, eu lembro de tudo que eu aprendi no dia anterior, eu tenho uma reminiscência, um sonho, uma lembrança do que eu vivi na parte espiritual, mas eu tenho um dia novo pela frente. E aí eu vou dormir e tenho uma outra oportunidade, desse jeito, de uma forma progressiva, eu posso ir caminhando. Então, ao invés da gente focar a nossa energia em reencarnação existe, reencarnação não existe, ficar brigando com as outras pessoas, a gente simplesmente direciona a nossa energia porque a pluralidade das existências, a reencarnação, explica os maiores dilemas filosóficos da humanidade. Eu vou repetir. A reencarnação explica mas ela explica tranquilamente quais são os maiores dilemas filosóficos da humanidade. De onde viemos,
o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Porque a reencarnação é a aplicação máxima da lei de justiça, amor e caridade. Quando Kardec, naquela mesma pergunta, perguntou para os espíritos: posso dividir a lei de Deus em 10? E aí falou lá as 10: adoração, sociedade, trabalho, progresso. A última que ele falou é justiça, amor e caridade. E os espíritos respondem assim: essa é a mais importante. E a pluralidade das existências é a aplicação máxima da lei de justiça, amor e caridade. Por quê? Porque a partir do momento que o Criador dá igualdade de oportunidade para todos os espíritos, a gente fala em justiça. Não existe privilégio. E tem gente que fala assim: mas então Jesus não é santo? Ele não foi criado assim? E nós entendemos que Jesus é nosso irmão mais velho. E ele tem tanta sabedoria, porque sendo mais velho, ele já passou por tudo isso que a gente aprende, está aprendendo, e já aprendeu. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, então ele não foi, o Filho único de Deus, ele não teve esse privilégio, porque eu queria ter esse privilégio de ter sido programado para ser bom. Então, isso deixa Jesus, a gente admirar ainda mais Jesus, porque ele passou por tudo isso que a gente passa, já aprendeu, e quando ele se encarnou no planeta, ele deu todos os exemplos, porque ele já tinha aprendido. Então, quando a gente fala que todos nós nascemos simples e ignorantes no momento da criação do Espírito, a gente está falando em justiça, de igualdade de oportunidades. E também, falando desse item de justiça, de igualdade de oportunidades, ele também vem responder muitos questionamentos, de por que uma criança morre em tenra idade, por que umas pessoas nascem com doença e outras não, por que eu, tendo só uma vida, por que eu tive que vir mulher e não homem, ou por que ele veio homem e não veio mulher? Então, essa igualdade só se responde através da reencarnação. Que nessa vida eu não sou mulher, eu estou mulher, porque o espírito ele não é sexual. E porque nessa vida uma pessoa veio com uma doença, então só a reencarnação, só essa explicação da igualdade que vem responder esses questionamentos. Agora a justiça com amor. E aí o amor, então a gente estava falando que a reencarnação aplicada é a aplicação mais pura da lei de justiça, amor e caridade, e o amor no sentido de que o Pai amoroso nos dá tantas oportunidades quantas forem necessárias para que a gente progrida. Ponto. E o mais bonito, ele não viola o nosso livre-arbítrio. Então, nós temos as oportunidades de poder crescer. Deus apresenta para a gente as oportunidades, quantas forem necessárias. E, além disso, ele é caridoso conosco. Porque na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, os Espíritos definem caridade como sendo benevolência, indulgência e caridade. Desculpa, aí, perdão. Benevolência, indulgência e perdão. O Criador é benevolente com a gente porque ele coloca no nosso caminho as lições, então as expiações e provações, que são as mais brandas possíveis para que a gente aprenda, Porque a gente tem que tomar cuidado quando vai começar a estudar a reencarnação, porque a gente tem uma noção de justiça, muito limitada ao nosso entendimento. E a nossa justiça ainda está muito associada à vingança. E o próprio Livro dos Espíritos diz para a gente, também está no Céu e no Inferno, que a duração da prova, ela não pode ser pré-determinada. Porque se a prova é pré-determinada, pode acontecer duas coisas. Então, faz de conta que eu vou ter que passar pela prova durante 30 anos. No final dos 30 anos, pode ser que eu tenha aprendido com 20. Mas se está pré-determinado a 30,
eu vou sofrer 10 anos sem necessidade. Mas pode ser que está pré-determinado a 30. E chegou no 30 e eu ainda não aprendi. Só que como estava pré-determinado no 30, daqui para frente eu estou livre para continuar fazendo coisa errada e não tenho mais nada para passar. Então, o Criador é benevolente e misericordioso na medida que Ele quer que o nosso sofrimento seja o mais eficiente. E quando a gente fala em eficiente, a gente está falando em mínimo sofrimento e máximo aprendizado. E é interessante dizer que a reencarnação, ao contrário do que muitos pensam, principalmente quando a gente está aqui encarnado, que é uma punição, né? E não, a reencarnação é uma oportunidade que Deus nos dá de reparar os nossos erros e de progredir, que é só através da reencarnação que a gente tem essa oportunidade de progresso. Então, assim, é uma dádiva. Nós podemos dividir, então, que a gente, quando começa a trabalhar com esse processo reencarnatório nosso, vamos dividir, então, em 4 situações. Primeiro, a gente vem para cá, numa reencarnação, com uma missão. A missão que está internalizada dentro de nós, para o nosso caminhar, para a nossa evolução. Junto com essa missão, nós vamos ter as provas, expiações, karmas. As provas. Quando o espírito é preguiçoso, para dar uma chacoalhada, para ele vivenciar, são mandadas essas provas. Seriam tipo um teste. Teste. A gente é testado. O tempo todo. As expiações seria uma pena imposta por algo que nós ofendemos. É uma reparação. Para ter uma reparação, para conseguir a reparação. Karma. Karma é a lei do causa e efeito. Você fez? Ok. Vai agora colher isso. Tudo isso, todos esses 4 conceitos, nós aceitamos no nosso planejamento reencarnatório. Nós somos conscientes disso antes de vir para esse momento da vida. Esquecemos, lógico. Graças a Deus. Nós viemos com pequenas lembranças, como disse Platão, mas nós tínhamos conhecimento. E que tudo isso aceitamos porque nós reconhecemos como nós vivemos. De maneira correta ou não tão correta. Okay? Só para fechar o raciocínio, para não ficar devendo nada. Então, vamos lá. A gente falou da justiça, falou do amor. Então, justiça é igualdade de oportunidades, sem privilégios. Amor, oportunidades infinitas de aprendizado, sem violar o nosso livre-arbítrio. A gente dividiu a caridade em 3, como benevolência. Então, ele apresenta para a gente, e mesmo dentro da aprovação, da expiação, da missão, o Criador não coloca nada que nós não possamos carregar, porque Ele é misericordioso. Ele também é tolerante. Então, a gente está falando de indulgência, porque Ele respeita o nosso processo. Ele não viola a gente. Então, Ele é tolerante com os nossos erros e, a parte do perdão, Ele perdoa as nossas falhas, porque Ele sabe que nós estamos aprendendo. E eu gosto de dar um exemplo, né, que talvez facilite o processo da gente fazer esse entendimento. Porque tem muita gente que questiona, tá, se eu sou um espírito imortal, e essa é uma coisa que eu gostaria de deixar claro, existe diferença entre imortalidade e eternidade. A imortalidade, então, a gente foi criado
e a partir da criação a gente não morre mais. A eternidade sempre existiu e sempre vai existir. Nós somos imortais, espíritos imortais. Deus é eterno. Só Deus é eterno, tá? Agora, as pessoas podem pensar assim, nós somos imortais. Por que a gente precisa encarnar? Por que a gente não aprende tudo no plano espiritual? Se, meu Deus do céu, eu sou um espírito, por que eu preciso aprender com a encarnação? E eu gosto de dar um exemplo que talvez fique mais fácil. Então, faz de conta que você tem um filho de 8 anos. 8 anos. É uma criança. 8 anos já tem umas manhas, umas birra pronta, mas é uma criança, é inocente, está naquela fase ainda que está suscetível ao aprendizado, tal, né? Então, o que você faz? No começo do ano, exceto 2020, que está tudo de pernas pro ar, mas via de regra, você vai lá na escola, entrega seu filho para uma pessoa que você nunca viu, vai lá e fala assim, toma, meu filho. Por que você faz isso? Porque você tem a certeza de que ele vai ficar durante um ano todinho convivendo com criaturas, outras criaturinhas de 8 anos, que estão mais ou menos no mesmo nível que ela, e vai ter os estímulos necessários tutelada por uma mestra, por um mestre, um professor, uma professora, de forma que se ela for lá e passar por todas as provas, por todas as agruras, porque ter 8 anos não é fácil. Tem bullying, tem um monte de coisa que acontece na escola que a criança tem que conviver, então não é fácil, mas se ele for lá submetido a esses estímulos de um mestre que foi preparado, que é mais velho, que já aprendeu, então você vai lá e entrega o seu bem mais precioso, que é o seu filho, coloca na mão de um desconhecido, com a plena certeza que no final daquela experiência, daquele ano letivo, ele vai voltar melhor do que quando ele foi colocado na escola. Então, assim, essa é a necessidade da encarnação. Nós temos um professor, nós temos um mestre, alguém mais velho, alguém já mais preparado, e nós viemos para uma sala de aula que tem pessoas que estão mais ou menos no nível, é óbvio, tem uns que são mais CDF, tipo Chico Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa, e tem uns que são a turma do fundão, né? Tem muitos exemplos de turma do fundão, mas mais ou menos todos nós estamos no mesmo nível, sob tutela de um mestre, experimentando as situações que nos vão fazer melhorar de forma intelectual e de forma moral. Então, é por isso que é tão importante essa experiência aqui dentro. E nesse estágio ainda que nós estamos, essa experiência é tão intensa porque a matéria ainda exerce sobre nós uma influência muito grande, né? Só duas coisas, né? Vamos lembrar que nesta amostra que você colocou, quem nos traz para a escola, o Pai que nos traz para a escola é Deus. É Deus. Exato, perfeito. Nosso mestre. Nosso professor, Jesus. Jesus. E os nossos amigos estão juntos. Os nossos irmãos. E entender o seguinte: a cada ano letivo pode ser considerada uma encarnação. Mesmo que nós tivemos dificuldades e vamos repetir este ano, o aprendizado desse ano nós vamos levar. Quando nós vamos fazer novamente outro ano letivo, olha, vai fazer de novo o segundo ano. Você não esquece o que você aprendeu. Vai estar lá dentro de você. Em algum lugar está guardado. É a única coisa que a gente leva. E é o que leva. Então, olha a ilustração
sobre a reencarnação. É muito legal pensar dessa maneira. E é importante dizer que a gente tem que entender a reencarnação como uma responsabilidade, né? Porque a gente não pode achar, já que eu vou reencarnar, então vou aproveitar essa vida, e aí na próxima vida eu reparo tudo, eu acerto. Não, né? A gente tem que... A reencarnação é como se fosse um degrau. E lá no topo é a perfeição, é onde a gente quer chegar, na perfeição. Então, assim, quanto mais rápido a gente aprender, menos a gente vai sofrer. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, de não achar assim, né? Levar mais para o lado dessa responsabilidade, assim, de aproveitar ao máximo essa oportunidade que Deus está nos dando. E olha o que você falou, né? Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? A lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. E contribuir com a obra de Deus. E contribuir. Então, olha a importância, olha o quão importante. Quando a gente chegar lá na perfeição, a gente não vai mais precisar da encarnação. Praticamente, eu venho para cá, a opinião de vocês, eu venho, encarno, e aí eu falo, não, tá de boa, na próxima eu acerto. Como deverá ser essa próxima encarnação? Sem próxima encarnação? Muito mais pesado? Como eu falei, a ideia, né? Então a gente não pode tentar julgar, né, a justiça de Deus baseado na nossa experiência. A gente tem sempre que entender que a justiça de Deus é misericordiosa. E a situação vai se apresentar para a gente com benevolência, da forma melhor, mais boa possível. Acontece que alguns espíritos são mais rebeldes do que outros. Então, como o sofrimento ele tem que ser o mais curto para ter o maior aprendizado, vai chegar uma hora que vai se apresentar uma situação para esse espírito que necessariamente vai fazer ele despertar. Quanto mais rebelde for o espírito, maior vai ser o sofrimento para que ele desperte e não para que ele pague. Porque eu estou até fazendo um adiantamento agora, no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, no item 12, motivos de resignação. Eu sei de cor quase essa lição, porque eu leio muito. Está escrito assim: imagina que você deva uma quantia de 100 dinheiros e que o seu credor diz assim, pague agora um dinheiro e está livre. Ou então pague depois os 100 dinheiros. Então a ideia é essa. Deus não quer impor a expiação e a provação para punir a gente, para castigar a gente. Ele impõe a situação para que a gente desperte e para que a gente, acima de tudo, tenha ciência de que todos os nossos atos geram consequências. Porque, infelizmente, nós estamos muito mais perto do começo da nossa jornada do que do fim. Então, nós acabamos de sair de uma posição em que nós éramos primitivos e nos movimentávamos por instinto, e o Criador agora nos dá a oportunidade de exercer o nosso livre arbítrio. Então, quando a gente tem a oportunidade de exercer o livre-arbítrio, a gente pode fazer a coisa certa e a coisa errada. Toda vez que a gente faz a coisa errada, nós precisamos entender que isso gera consequência. E nós não podemos, né, almejar ir a lugar nenhum sem antes reparar as consequências dos nossos atos que são ruins. Certo? Beleza. O tempo urge. Então, vamos lá. Legal, eu acho que a gente conseguiu fazer uma reflexão muito bacana. E ao invés de tentar convencer as pessoas da reencarnação, em compreender que cada um está dentro da sua limitação, acreditando no que ele acha que é certo. E o que a gente espírita faz, a gente respeita. A gente respeita. Agora, acreditar na reencarnação, né,
além de responder às 3 principais questionamentos da nossa humanidade, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, a partir do momento que nós temos consciência e aceitamos isso, a gente fica cheio de dúvida. Cheio de dúvida. E aí começa, como a gente já falou, alguns casos. Por que tem gente que nasce faltando olho? Por que tem gente que nasce faltando perna? Por que eu tive que nascer no Brasil e tem gente que nasce na Suíça? Por que tem gente que nasce, sei lá, na Alemanha, na Austrália, e tem gente que nasce no Sudão, né? Então aí a gente começa a buscar um monte de coisa. Por que se eu posso escolher o gênero das minhas provas, por que eu escolho uma prova mais difícil, não uma mais fácil, né? E é importante a gente dizer que Kardec teve todas essas dúvidas, todas. E a codificação, ela é muito rica, na medida em que ela traz as respostas para essas dúvidas. E a partir do momento que a gente começa a saciar a nossa dúvida, então a única dúvida que é boba, a única pergunta que é boba é a que você não faz. Porque você não sabe a resposta. Porque a partir do momento que você sacia a sua curiosidade, você tem uma coisa que é uma bênção divina, e talvez a maior, sei lá, na minha opinião, a maior de todas. Eu acho que também é a opinião de Jesus, porque ele disse que mandaria o Consolador prometido, né? Então, se você aceita a pluralidade das existências e sacia essas dúvidas que vêm com ela, né? Você tem a consolação. Você tem a capacidade de aceitar as coisas que acontecem na sua vida e no seu entorno. Porque aí você entende o que nós estamos fazendo aqui. Só que, gente, de novo, não é impossível a gente... Eu vou contar uma história que é pessoal, nossa, é rápido, tá? Eu venho de família espírita, eu tive esse privilégio, mas a Daniela é minha esposa e nós nos conhecemos e estamos juntos há mais de 20 anos. E a Daniela tinha uma tradição evangélica. E a primeira vez que eu disse para ela que era espírita, ela soltou a minha mão e disse: "Está amarrado. Está amarrado." Eu nunca disse para ela que ela teria que ser espírita. Eu nunca disse. Gente, o espiritismo não precisa ser defendido. O espiritismo precisa ser vivido, praticado, tá? Então, a gente não pode exigir que o outro acredite nas mesmas coisas que nós. Porque para a gente acreditar na pluralidade das existências, nós temos que ter já amadurecido dentro de nós algumas coisas que sem elas não dá para conseguir. A pessoa não consegue assimilar. Então, por exemplo, nós precisamos ter coragem, porque nós precisamos ter coragem para enfrentar as consequências dos nossos próprios atos. Dizem, né, que existiu um concílio em Constantinopla, certo? E que existia a pré-existência da alma largamente. Tanto é que nós já dissemos que as tradições judaicas acreditavam, né, na reencarnação. E dizem, e aí não se tem comprovação, e isso também não importa, como a gente falou, a reencarnação ela existe apesar da nossa crença. E dizem que a rainha prejudicou os escravos e disseram para ela: você fez mal para os escravos, na próxima você tem escravo. E ela disse o quê? Reúne todo mundo, vamos tirar isso daí. Entendeu? Então, assim, para você aceitar a pluralidade das existências, você precisa ter coragem de saber que você vai ser responsável pelos seus próprios atos. Coragem para encarnar. É isso aí. E tem gente que fala assim: eu não vou aceitar, porque depois eu vou ter que pagar todas as coisas que eu estou fazendo. Então, assim, como você vai fazer uma pessoa que, né, não tem essa coragem acreditar na pluralidade? A gente precisa ter amadurecimento também, na medida que a gente precisa entender que somos nós os responsáveis pelo nosso aprendizado. Então, o Criador coloca as oportunidades para a gente. Só que nós, ninguém
vai fazer pela gente. Quando Jesus disse lá naquela historinha da mulher adúltera, disse assim: vá e não peques mais, Jesus não colocou nada dentro da cabeça dela. Ele simplesmente disse: vai e você não peca mais. Porque Jesus sabe que o mérito precisa ser nosso. Então a gente tem que ter esse amadurecimento de assumir a responsabilidade pela construção do nosso amanhã. E isso não é fácil. Isso assusta, tá? Vou correr. Nós precisamos ter humildade para reconhecer que nós somos pequenos ainda. Nós estamos muito mais próximos do começo do que no final. Nós precisamos ter fé para acreditar que Deus sabe o que é melhor para nós. E, por fim, nós precisamos ter disciplina. Acho que caiu.
Voltou. Vou deixar um pouquinho mais inclinado, senão não aparece. Sim. Voltou. Voltou. Então, para encerrar, Rodrigo, Só para terminar, então, nós falamos da coragem, amadurecimento, humildade, fé, e o quinto item é a disciplina. Trabalhar todos os dias no limite das nossas forças para poder progredir. Que bom. Ocorrem essas dificuldades com a tecnologia, mas nós conseguimos falar um pouquinho de reencarnação. Para encerrar esse bate-papo de hoje, só lembrar que no jazigo de Allan Kardec vem escrito o seguinte: nascer, crescer, morrer, renascer e ainda progredir sempre. Tal é a lei. Então, esta é a lei que nos é colocada, a reencarnação. E para encerrar hoje, gostaria de colocar uma mensagem com a psicografia de Chico Xavier, que diz o seguinte: perante a reencarnação, não perderás tempo reclamando contra a vida, na hipótese de que te empenhes realmente pela aquisição do conhecimento espírita, reflete na lei da reencarnação. És um espírito eterno, envergando temporária forma física, à maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro. Observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que fosses nas existências passadas. Analisa os que te rodeiam no círculo doméstico, social, e identificarás com quem te comprometesses para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de elevação. Estuda o quadro que tem molduras atividades e anotarás de que o ponto deve partir em demanda melhoria. Sobretudo, é preciso ponderar que se ninguém nasce para o mal, muito menos renascerá para reconstruí-lo ou reafirmá-lo. Um aluno repete o currículo de lições no objetivo de ganhar a frente, não para acomodar-se à retaguarda. Convence-te que retornamos à Terra com o fim de ampliar os valores do bem, cada vez mais. Indispensável corrigir-nos naquilo que erramos. Replantar dignamente a beira do destino que relegamos outrora ao relaxamento. Levantar aqueles que impedimos a queda. Amados que aborrecemos. Acender a alegria nos corações que encharcamos de lágrimas. Estás hoje no lugar e na posição que podes claramente doar a vida, na pessoa dos outros, tudo aquilo que és capaz de sentir, pensar, falar ou fazer de melhor. Que mensagem para encerrar, não? Tudo que nós falamos, uma mensagem. Emmanuel. Dani, muito obrigado por hoje. Muita sabedoria. Rodrigo, prazer enorme de estar dividindo essa mesa. Muito obrigado. Foi uma honra, um prazer. Esta casa agradece tudo que vocês colaboram com a gente. E a vocês, eu agradeço e desejo a todos uma ótima semana. Lembrando que no próximo sábado nós vamos fazer o nosso drive-thru, recebendo aqui na casa alimentos, fraldas geriátricas para os vovozinhos do Lar Santa Ana. E quem quiser também se sentir que tem vontade, que gosta, quiser trazer ração para os animais, diversas entidades estão precisando. Então, nós estamos abertos. Você pode escolher o que trazer. Se você não quiser trazer nada, mande uma oração.
para todos esses que falamos. O valor é talvez até maior do que um bem material. Muito obrigado a todos. Ótima semana e fiquem na paz, ó Mestre Jesus. Que assim seja. Tchau. Tchau.